Se tem uma coisa que muita gente me pergunta quando vai começar ali a estudar redação para a UERJ, prof, quais são as formas que eu tenho para começar essa contextualização? A gente já sabe que a redação da UERJ, a introdução, ela tem 3 elementos que a gente viu aí nas aulas anteriores. Mas quais efetivamente são os tipos de contextualização, de abordagem ali da minha redação? Vou te mostrar aqui agora, então pega o seu papel, a sua caneta para a gente fazer junto, tá? E é muito importante que você que está aqui comigo nesse treinamento, que você faça exatamente o que eu estou fazendo, que você pegue o seu papel e anote. Eu sei que eu vou liberar esse material para você aqui embaixo da plataforma, mas como isso aqui é um treinamento, é para você fazer, para você colocar a mão na massa. E um diferencial que eu tenho em relação a todos os outros professores praticamente é que eu escrevo junto com você o tempo inteiro, então não tem como você ficar parado nem travado, beleza? Então olha agora aqui no meu tablet, vamos lá ver quais são as formas, quais são os tipos de abordagem, do tema da UERJ, ok? Excelente. Lembra que a gente deu o nome de contextualização, então aqui a gente vai partir do pressuposto que você já viu as aulas anteriores e que você está aqui já sabendo que a gente ia falar dos tipos de contextualização. E você pode fazer uma contextualização de várias formas, tá? A primeira forma é quando você usa uma contextualização informativa, ou seja, você começa a tua redação trazendo alguma informação relevante. E calma que daqui a pouco a gente vai dar exemplo de todos, tá? Você também pode começar com uma contextualização legislativa, que é quando você faz referência a alguma lei relevante. Você também pode começar com uma alusão histórica. Eu vou chamar de contextualização histórica, tá? Que é quando você fala de um fato passado relevante. Você pode também usar uma contextualização bibliográfica, que é quando você traz uma obra relevante. Quando você fala de uma obra relevante. Não a obra citada, não a leitura obrigatória da UERJ, porque quando você cita a leitura obrigatória da UERJ, a gente está entrando na contextualização metaliterária. Contextualização metaliterária é quando você começa fazendo referência à própria obra que a UERJ te cobrou como leitura obrigatória. Você também pode fazer uma abordagem, uma contextualização ficcional, que é quando você começa fazendo referência a alguma história ficcional, né? História que não real. Quando você começa falando de um filme, falando de uma obra, falando de uma obra ficcional, algum filme, série, livro, distopia, beleza? Então essas são as formas que você tem de começar ali uma redação da UERJ, contextualização informativa, legislativa, histórica, bibliográfica, metaliterária e ficcional. Bem tranquilo, tá? Aquela que eu mais indico para você é, sem dúvida, a metaliterária. Já te falei nas aulas anteriores que faz muito sentido que você coloque em prática o próprio livro que a UERJ te cobrou, tá? Então já começa com ele. Mas você também... Vou te dar exemplos aqui agora de quais são essas formas. Então bora falar de cada uma delas, tá? Primeiro, contextualização informativa. Vamos lá. Contextualização informativa. Eu começo trazendo alguma informação relevante. Algo que não é necessariamente histórico, não é um fato, não é um livro, mas é uma informação, um conhecimento relevante. O que todas essas abordagens têm em comum? Todas elas têm que trazer informações relevantes. Até mesmo a ficcional, né? Você não vai trazer nada que seja irrelevante, que seja senso comum. Você não pode ter nada senso comum na sua redação, certo? Então, um exemplo de uma contextualização informativa que traz uma informação relevante para o corretor é essa aqui, ó, o etnocentrismo. Vamos supor que o tema da redação seja sobre a superioridade de uma pessoa em relação a outra. O que leva uma pessoa em situações semelhantes a de Fabiano a se sentirem inferiores às demais? O etnocentrismo. Eu posso começar assim, ó, o etnocentrismo representa uma forma de exclusão em que uma minoria racial é oprimida pelos grupos étnicos de prestígio. Prof, não entendi nada, calma que eu vou te ajudar. E continua, tá? Porque isso aqui é só a primeira parte da introdução. É só o tipo de contextualização. Lembra que na aula anterior
a gente trabalhou aqui, ó, os passos, né? Primeiro, contextualizar. Então, primeiro, contextualiza a polêmica. Lembra disso da aula passada? Depois, eu dou uma resposta opinião. Então, a gente está trabalhando aqui as formas de contextualização. O que eu acabei de dizer aqui? Eu acabei de definir a palavra etnocentrismo. Etnocentrismo representa uma forma de exclusão em que uma minoria racial é oprimida pelos grupos étnicos de prestígio. O que significa um grupo étnico de prestígio? Um grupo que é visto como prestígio, ou seja, como um detentor do poder na sociedade. Então, por exemplo, a população negra é uma minoria racial, embora a população negra seja a maioria de população. Esse conceito de minoria não é um conceito numérico. O conceito de minoria ele tem a ver justamente com conceitos de opressão. A mulher é a minoria. Existem mais mulheres do que os homens, do que no Brasil, por exemplo. Mas mesmo assim elas são consideradas minorias de gênero, beleza? Então, minoria é aquele grupo que sofre opressão histórica, crônica, e é oprimida por algum tipo de grupo. No caso do grupo masculino, não é grupo étnico, que étnico tem a ver com raça, tem a ver com etnia. Não se fala em raça, né? Porque só existe uma raça. Mas a gente pode usar essa palavra que não é errada. Beleza? Então, você pode começar com uma contextualização informativa. Prof, eu não tenho ideias para colocar na introdução da UERJ. Calma que aqui no curso eu vou te trazer os módulos em que você vai ver ali exatamente quais são as ideias, quais são os repertórios coringa que você pode usar, mas por enquanto entenda o conceito. Não adianta eu te mostrar agora um repertório coringa sobre o livro base desse ano, se você não souber o conceito por trás. Beleza? Segundo tipo de contextualização é a contextualização legislativa. A contextualização legislativa é aquela em que eu começo apresentando o que? Apresentando uma lei relevante relacionada ao tema. Nem sempre, pela natureza de temas da UERJ, nem sempre vai dar para usar lei, porque a UERJ geralmente traz temas filosóficos. Então, por exemplo, o que leva um indivíduo a se considerar superior ao outro. Até dá para falar sobre cidadania, sobre igualdade. Agora, se eu falo um tema, por exemplo, do Dom Casmurro, que foi sobre a verdade pode ser vista apenas sob um único ponto de vista, esse tema ficaria muito difícil você colocar ali, por exemplo, uma lei. Mas eu vou te dar aqui como possibilidade para ficar aí na sua mente, caso você consiga, tá? E vai ficar assim, mais ou menos, ó. A declaração dos direitos do homem e do cidadão assegura, aí você abre um travessão, ao menos na teoria, fecha travessão, o direito à igualdade e ao respeito, e à dignidade. E aí no caso do tema lá, aquele tema do Fabiano, né, do Vidas Secas, o que leva pessoas em situações semelhantes às de Fabiano a se considerarem inferiores às demais? A gente poderia continuar essa frase assim, ó. A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, esse H maiúsculo, tá, galera? Assegura, ao menos na teoria, o direito à igualdade e dignidade. Ponto. Todavia, há indivíduos que, ao contrário do que prevê a lei, não têm os seus benefícios assegurados e se consideram indivíduos inferiores, tal como a obra Graciliano Ramos afirma. É claro que não fica tão legal usar esse tipo de abordagem, porque se na frase do tema a UERJ já fala sobre Fabiano, então você tem que usar o tipo de alusão metaliterária. Então não é para combinar dois repertórios, não ficou legal isso, entendeu? Então falou do livro no próprio tema, na frase temática, você meio que está obrigado a usar a alusão metaliterária na sua introdução. Beleza, o terceiro tipo de abordagem é a abordagem por contextualização histórica. Excelente, é quando eu trago um fato histórico relevante. Por exemplo, aqui, ó, durante a Revolução Francesa, uma hipótese, tá? Vírgula, o indivíduo passou a ser tratado sob a ótica iluminista. Iluminista com I minúsculo, tá? Se fosse iluminismo, o nome do movimento seria I maiúsculo, que valorizava sobretudo a dignidade humana. Você está percebendo que esses tipos de abordagem de contextualização que eu estou trazendo, alguns servem para vários temas. Então, por exemplo, percebeu que um tema está problematizando a questão da dignidade humana, já usa esse tipo de abordagem aqui, ó. Durante a Revolução Francesa, vamos supor que o tema desse ano seja o dilema, o que faz o indivíduo se tornar menos humano do que os outros. Uma hipótese, tá? O que leva o indivíduo a ser tratado como menos humano que os outros. Pode começar desse jeito aqui, ó.
Durante a Revolução Francesa, o indivíduo passou a ser tratado sob a ótica iluminista, que valorizava sobretudo a dignidade humana. No entanto, essa valorização do respeito e do indivíduo, tal como acontecia na França, se mostra uma utopia, haja vista XYZ. Beleza? Você já contextualiza e fica bonita a tua introdução, o ERJ, ok ou não ok? Então aqui foi informativa, foi legislativa, foi histórica, agora vamos para contextualização bibliográfica. A contextualização bibliográfica é quando eu começo a minha redação falando sobre alguma obra literária, algum livro, que não necessariamente é o livro da UERJ, ok? Porque se for o livro da UERJ, a gente vai dar um outro nome, mas é o nome que muda, mas na essência é a mesma coisa. Então, como é que é a contextualização bibliográfica? Posso muito bem começar assim, ó, em 1936 foi escrita a obra Raízes do Brasil, que denuncia a incapacidade do brasileiro em pensar na coletividade. Beleza. Se o tema da redação fosse, por exemplo, aquele assim, o que leva o indivíduo a ser egoísta? O que faz o indivíduo perder a sua empatia pelo outro? Você pode começar com essa abordagem aqui, ó. Em 1936 foi escrita a obra Raízes do Brasil, que denuncia a incapacidade do brasileiro em pensar na coletividade. Ótimo. Agora, bora ver a contextualização metaliterária, que é quando você começa fazendo referência à obra que a UERJ te propôs. Vamos supor que a UERJ tenha te cobrado o livro do Franz Kafka, A Metamorfose. E o tema da UERJ fala sobre assim, o que leva o indivíduo a se considerar um inseto na sociedade? Pá! Você poderia falar assim, ó. Na obra A Metamorfose, de Franz Kafka, Gregor Samsa protagoniza o drama de um indivíduo que perdeu seu emprego, que perdeu sua utilidade social ao se transformar em inseto. E aí você pode fazer a seguinte crítica, você pode falar que esse movimento, que essa metamorfose é uma metáfora que se manifesta nas nossas relações. Então você faz assim, todavia, aliás, nesse sentido, essa metáfora criada pelo autor se relaciona com a sociedade contemporânea sempre que um brasileiro, sempre que uma pessoa, sempre que um cidadão perde o seu potencial aquisitivo, por exemplo, perde sua capacidade financeira. Então aqui você pode fazer essa crítica, essa relação, chamar essa contextualização metaliterária de uma metáfora, certo? Porque se eu estou fazendo uma comparação de um cara virou um inseto porque ele perdeu seu potencial, existe aqui uma metáfora muito boa de ser contextualizada na redação da UERJ. Próximo tipo de contextualização é a contextualização ficcional. Tá faltando um? Então falei da informativa, legislativa e histórica. Aqui é o número 4, né? E aqui é 5. E agora bora para a última, que é a contextualização ficcional. E na contextualização ficcional, a gente pode subdividir em 3 tipos, tá? O primeiro tipo pode ser uma contextualização ficcional convencional. Aquela em que eu trago uma obra que não é distopia, não é uma obra lúdica, uma obra que faz sentido, que pode acontecer, que ela tem sentido na nossa sociedade. Como, por exemplo, a obra do Atypical, do jovem Sam, que é um jovem autista, jovem com autismo. Então, se a gente fizer assim, por exemplo, ó, contextualização ficcional convencional, aquele que não é distopia e é uma obra que faz sentido, que é uma obra verossímil. O que é uma coisa verossímil? Aquilo que pode acontecer. Verossímil, aquilo que é parecido com o real, aquilo que pode acontecer. Eu posso começar assim, ó. A produção ficcional Atypical narra o drama de Sam. Ó, e sempre que você estiver fazendo as suas contextualizações, você pode se inspirar nas palavras que eu uso. Em vez de você falar assim, a história Atypical, não, ou a série Atypical, não. Você vai dizer a produção ficcional, tá? Produção ficcional, obra literária, obra ficcional, é muito mais bonito. Narra o drama de Sam, adolescente com autismo que sofre preconceito na escola. Beleza. E aí você pode falar que, caso o tema tenha a ver com preconceito, você pode falar assim, todavia, o drama do personagem não se restringe à ficção, na medida em que muitos indivíduos também são alvos de preconceito em suas realidades, em suas casas, em seus lares. Beleza? Sempre a contextualização é para te dar um panorama da discussão, mas depois vai ter que entrar no tema especificamente, beleza? Ó, segundo tipo de contextualização ficcional é a contextualização ficcional lúdica. O que significa isso? Significa dizer que você vai trazer uma história que não é necessariamente verossímil e é feita para
crianças. Então, algo lúdico é algo que tende ao universo infantil. Então, por exemplo, filmes com desenho. O desenho ele é uma abordagem infantil. Às vezes o filme ele é desenho, mas a população toda gosta. Mas tipo, filmes de desenho, geralmente, eles têm uma abordagem infantil. Então você contextualiza assim, desse jeito. Vou te dar um exemplo. A produção ficcional lúdica Procurando Nemo narra o drama do desaparecimento de uma criança e os efeitos psicológicos e os impactos psicológicos decorrentes dessa tragédia, decorrentes dessa perda. Enfim, não sei se o UERJ vai trazer um tema voltado para criança, tá? Voltado para violência contra a criança ou voltado para indiferença à criança. Pode ser, tá? Talvez não seja o caso desse ano, mas teve ano na UERJ que ela falou sobre crianças desaparecidas, crianças que eram clonadas, desaparecidas não, mas crianças que eram clones, né? Clones humanos. Mas fica no teu radar aí, se você tiver uma obra lúdica, bota nos comentários aqui no plataforma. Você conhece alguma obra ficcional lúdica que tem a ver com a UERJ, que tem a ver com o tema desse ano? Bota nos comentários aqui. E tem aquela de que eu mais gosto, que é alusão ficcional distópica, que é quando você começa fazendo uma redação, fazendo uma contextualização, se referindo a uma história absurda, uma história que tem... Eu já te expliquei no comecinho das aulas o que é uma distopia, certo? Então pode ser assim, ó, a produção ficcional, a distopia, o poço, narra a angústia de seres humanos subjugados a condições de escassez extrema. E que, por isso, manifestam atitudes típicas de animais selvagens. Ou seja, se o tema da UERJ vier falando sobre alguma coisa relacionada a o que faz o indivíduo agir como um animal. Se ele cobrar um dia um livro, por exemplo, sobre o livro... Como é que é? Tem uma distopia do George Orwell, que eu até falei com vocês, que é o livro dos animais... A Revolução dos Bichos. A Revolução dos Bichos, George Orwell, ok? E nesse livro ele fala justamente sobre a população humana, ela foi substituída pelos bichos. Os bichos tomaram o poder, os bichos criaram uma revolução. Então, se a UERJ segue numa linha assim, pergunta: o que faz o indivíduo manifestar atitudes típicas de animais selvagens? Você pode falar isso, ó. Começar dessa forma, a distopia, o poço narra o drama de taranã, taranã. Seres humanos subjugados a condições de escassez extrema e que por isso manifestam atitudes típicas de animais selvagens. Você pode trazer para a realidade e falar que, na verdade, essa denúncia ela também se relaciona com a sociedade contemporânea, tá, galera? É muito importante que você consiga tirar a obra de dentro ali da literatura e trazer para a sociedade. É isso que no fundo a UERJ quer de você. Então, eu vou trazer aqui algumas orientações de como que você formula a tua resposta opinião. Então aqui, ó, a gente começou falando quais são os tipos de abordagem do tema, beleza? E logo na sequência, você tem que ser capaz de pegar essa obra distópica e fazer uma relação com a resposta opinião. Vou pegar esse aqui do poço, tá? Vamos supor que a gente esteja fazendo uma redação sobre um tema hipotético, o que leva indivíduos a não serem considerados seres humanos. Aí você começa assim, ó, a distopia, o poço. É claro que você, antes de começar a tua redação, você fez seu planejamento, você colocou ali sua resposta e opinião, você colocou ali seu argumento 1, seu argumento 2, beleza? E agora você vai continuar aqui, ó, vai dizer assim, ó, nesse sentido, nessa lógica, sob essa lógica, lembra que o tema era o que leva indivíduos a serem considerados menos... O que leva o indivíduo a ser considerado menos humano. Nessa lógica, a extrema falta de recursos, tal como denunciada na obra, leva indivíduos a serem tomados como menos humanos. Pronto, aí você agora fez a sua resposta opinião. E você vai fazer a sua resposta opinião se apropriando das palavras do próprio tema. Então deixa eu escrever o tema aqui em cima para você ter a comparação perfeita da coisa. Então bora ver aqui, ó. O que leva indivíduos a serem considerados menos humanos. Beleza? Então você está percebendo que a palavra não é o que gera, é a palavra leva. Então você vai usar a palavra leva. Ele usou a palavra indivíduos, não usou pessoas, então você vai usar a palavra indivíduos. Ele usou a palavra serem, considerados, serem... Aqui eu não coloquei considerado, coloquei tomados, porque fez mais sentido aqui. E aqui eu coloquei menos humanos. Então estou usando as palavras do tema
para fazer a minha resposta à opinião, beleza? Um outro ponto muito importante é que você trouxe ali a tua contextualização. Excelente. E logo na sequência, você trouxe ali a sua resposta à opinião. Ótimo. Só que você tem que mencionar o repertório da contextualização na resposta à opinião. Por exemplo, repara que eu fiz aqui, ó, tal como denunciada na obra. Tal como denunciada na obra. Que obra? A distopia, o poço. Então você percebe que essa frase aqui, ó, é uma frase que não precisava estar aqui sintaticamente. Eu poderia muito bem tirar essa frase e faria muito sentido. Sob essa lógica, a falta de recursos leva indivíduos a serem tomados. Só que falta de recursos? Denunciada pela obra. Se você não fizer isso, a contextualização ela fica solta, ela fica sem nexo. O que tem a ver a questão dos seres humanos, etc. Não fica muito ligado. Então você tem que fazer você tem que voltar a falar sobre a distopia e o poço no período seguinte, tá? Não é para você esperar para o final da redação, não. Então, por exemplo, falou da obra, ela tem que voltar aqui, ó. O nome dessa volta... tá repetindo ideia? Não, isso aqui é retomada. Retomada, ok? Tem que ter retomada. Tem que ter, é obrigatório. Porque a retomada, ela dá sentido para a tua abordagem. Ela dá sentido para aquilo que você está escrevendo. Então, a sua resposta à opinião, ela precisa ter verbo no presente, certo? Ela precisa ter palavra com juízo de valor, extrema, denunciada, verbo no presente. Ela também precisa ter palavras com juízo de valor, beleza? E ela também precisa ter um conectivo ligando ela. Então, esse conectivo aqui, ó, sob essa lógica. Esse conectivo ele é muito importante, tá? Para dar uma ligação sintática, uma ligação discursiva em relação ao parágrafo anterior. E aí você tem que ter muito cuidado na hora que você vai usar o conectivo, tá? Porque, por exemplo, vamos supor que o conteúdo da abordagem seja um conteúdo bom, uma coisa boa. Por exemplo, vamos supor que você esteja falando ali sobre Aristóteles, vamos supor que o tema da redação seja o que faz o indivíduo perder a empatia, que leva o indivíduo a perder a empatia pelo outro. Aí você começa assim, ó, Aristóteles, expoente, filósofo grego e tal, entendia que os seres humanos são animais políticos e e estão aptos a viver em sociedade. Você percebe então que essa aqui foi uma contextualização positiva, alusão histórica, inclusive. Essa foi uma contextualização positiva, certo? E aí toda resposta à opinião ela vai ser problemática, porque a resposta à opinião é a sua posição sobre a polêmica, e toda polêmica é um problema. Então você tem que ficar ligado que agora vai vir sua resposta à opinião. E a resposta à opinião vai ser a seguinte, ó: substancial parcela dos indivíduos é incapaz de praticar a empatia. Lembra que se eu parar aqui está errado. A empatia, tal como Aristóteles descreveu, ou tal como o filósofo grego descreveu. Beleza? Então agora você está percebendo que essa aqui é a resposta à opinião, e a resposta à opinião necessariamente é um problema, ela é negativa. Então quando uma ideia positiva encontra uma ideia negativa, a gente tem aqui uma relação semântica de oposição. Certo? E essa relação semântica de oposição ela tem que ser evidenciada, ela tem que ser mostrada, ela tem que ser representada por meio de conectivos de oposição. E que conectivos de oposição a gente pode usar para representar isso? A gente pode usar o conectivo mais, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, ok? Entretanto, aí, vírgula, letra minúscula. Substancial parcela dos indivíduos é incapaz de praticar empatia, tal como o filósofo grego descreveu. Então, relações semânticas de oposição, eu vou usar o entretanto, todavia, o porém, contudo. Tem lá no meu livro Guia da Redação Nota 1000, tá, galera? A lista dos conectivos de oposição que você pode usar. Tem aqui a lista das palavras com juízo de valor, tá? Na página 46. E aqui a gente tem os conectivos de oposição, tá? Que estão na página de número 73. Oposição, ocorre que, todavia, no entanto, entretanto, por outro lado, beleza? E também temos as ideias de continuidade. As ideias de continuidade são justamente o oposto, ó, nesse sentido, sob essa lógica, nesse aspecto, dessa maneira, nessa lógica. Quando uma ideia ruim encontra uma ideia ruim, nós temos a continuidade. Quando uma ideia boa encontra uma ideia ruim, a gente tem a oposição. Então, por exemplo, por que aqui a gente utilizou o conectivo sob essa lógica? Porque ele é um conectivo de continuidade. Porque a distopia ao poço
é uma ideia negativa e a resposta opinião é uma ideia negativa. Então a contextualização é negativa, a contextualização é negativa, a resposta opinião também é negativa. Então negativo com negativo se combinam. Então aqui eu tenho conectivo de continuidade da ideia, beleza? Ótimo, muito bom, profinho. Show de bola! Então nessa aula você aprendeu a fazer o uso correto dos conectivos entre a abordagem do tema e entre a resposta e a opinião. Você tem que ter essa sensibilidade, essa percepção, tá? Para você não perder ponto de bobeira na sua redação modelo UERJ. Ficou muito boa essa aula aqui, olha como é que ficou bonita, olha. Coisa linda. Deixa eu deixar ela bonitinha aqui, ó. Beleza, falamos de todos os tipos de contextualização, então ficou bem bom, beleza? Então agora, bora para nossas próximas aulas, porque eu tenho ainda bastante coisa para falar com você sobre os outros parágrafos, sobre as outras técnicas. Bora, partiu!